Ora, muito boa noite, telespectadores. Nós hoje vamos no nosso 9º programa e quero agradecer à audiência que temos tido, o feedback vosso, do interesse que penso que têm tido estes programas, e hoje vamos falar numa nova área da medicina, uma nova área que ainda não falamos, que é a neurocirurgia. E para isso convidamos o Dr. Josué Pereira, que eu quero agradecer a sua presença. O Dr. Josué, que é um amigo desde há longa data também, é realmente um brilhante neurocirurgião, eu estou a dizer isso porque eu sei por experiência própria, e que realmente vamos tentar entender hoje uma área que é a neurocirurgia. Há muitas questões, eu tenho a certeza que muitos que estão lá em casa a ouvir-nos estão a pensar o que é a neurocirurgia, o que é que tem a ver com a neurologia, o que é que tem a ver com a ortopedia. Há uma área nebulosa, até se calhar com a psiquiatria também, e era um pouco isso. Josué, eu perguntava, era a primeira questão, antes de mais agradecer novamente a tua presença, e realmente a minha primeira questão é esta: como é que defines a neurocirurgia e comparativamente com outras áreas? Sim, senhor, é uma área que tem, com muitas especialidades, tem uma fronteira muito ténue. Na verdade, a neurocirurgia começou a ser feita em Portugal com neurologistas, e os neurologistas, uns operavam, outros não, uns dedicavam-se mais a áreas médicas e outros gostavam mais de trabalhar com a bisturi. Quando eu entrei para a formação, ainda havia essa tradição, cada vez se foi perdendo mais. Hoje em dia os serviços são autónomos, mas a maior proximidade é de facto com a neurologia. Ainda hoje nós prestamos uns aos outros para orientar doentes, há muitas patologias comuns. Outra área também da fronteira é a ortopedia. A área cirúrgica em que trabalhamos em comum, a coluna, é feita com a mesma qualidade, diria eu, por uns e por outros. Tem a ver mais com a dedicação que cada um faz à sua área. Não é possível uma pessoa como o Paulo fazer uma diferenciação tão específica em áreas exclusivamente ortopédicas e ter tempo e ter também ainda essa capacidade de dedicação a outra área tão específica como é a coluna. Em Portugal, a patologia da coluna é feita maioritariamente, ou pela maior parte dos neurocirurgiões pratica esta cirurgia, e como o grupo é realmente pequeno, é possível fazer uma diferenciação maior. Não quer dizer que os neurocirurgiões operem melhor ou que tratem melhor os seus doentes. Tem a ver sim com a dedicação que cada um depois... E há áreas específicas, não é? Eu sei que há coisas na coluna, mais quando envolve já o tecido nervoso, propriamente alguns tumores neurogénicos e tudo, que são identificados. O próprio ortopedista envia muito para a neurocirurgia, mas também há uma diferenciação regional, não é? Eu sei disso, eu às vezes recebo doentes de Lisboa e é curioso, eu estou à vontade para dizer que tu sabes que eu não me dedico à coluna propriamente como ponto de vista cirúrgico, mas eu recebo doentes de Lisboa e que identifico uma hérnia discal, que acho que tem indicação cirúrgica, e o doente diz muitas vezes: pronto, doutor, então diga-me lá um neurocirurgião para operar. E eu digo muitas vezes: não, aqui no Norte são ortopedistas, aliás, grandes escolas, nomeadamente o São João, não é? Que tu conheces de ortopedia, dedicam-se muito à coluna, não é? Dedicam-se muito à coluna. E que realmente... É um facto, nós, como digo depois, tem a ver muito com a diferenciação. Tradicionalmente, nós em Portugal dedicamos a cirurgia eletiva, ou dedicamos mais, nós neurocirurgiões dedicamos mais à cirurgia eletiva, e os ortopedistas dedicam-se tradicionalmente também, adicionalmente, à patologia traumática. Exato. Isso dá-lhes uma bagagem, a alguns deles, não todos, como é óbvio, que nós também não temos. Não é assim em todos os serviços, em todos os departamentos de neurocirurgia no país, mas a ortopedia, por exemplo,
tem mais à vontade em escolioses, que também não é tradicionalmente uma patologia feita por neurocirurgiões, mas quando há patologia intracanalar, tumores, patologia malformativa, a ortopedia também prefere evitar esses doentes e com alguma razão, embora sem ser uma área proibida para a ortopedia. Na verdade, o ortopedista sente-se melhor da dura mater para fora. E o neurocirurgião normalmente começa as suas cirurgias da dura mater para dentro. Exatamente. E, portanto, a coluna que é a vértebra e que é a coluna vertebral, a coluna que envolve a medula, acaba por ser trabalhada por ambos e, ainda assim, com a patologia degenerativa a ser tratada por igual por quem se dedica à área, e a patologia traumatológica, em termos do que é a realidade portuguesa, ainda hoje é feita mais por traumatologia ortopedia. Exatamente. E, portanto, na maior parte dos departamentos de serviço, a convivência é salutar. Sim, até há equipas mistas, não é que eu saiba, e isso em não vários hospitais. com os cuidados que se prestam aos doentes. Eu conheço vários hospitais públicos até, não é? Não, já nem falo privados, que têm equipas mistas de neurocirurgia com ortopedia a trabalhar a coluna. Há muitos exemplos desses no nosso país e a diferenciação depois surge a partir dessas equipas. No início eram mistas e depois a necessidade de diferenciação, fazer coisas diferentes, a evolução tecnológica cria novas janelas de oportunidade e as equipas cada vez tendem a ser mais especializadas. E, portanto, é natural que essa divisão se tenha feito. Exatamente. Porque, de facto, os grupos que se dedicam à área, e especificamente à área da coluna, são também mais abrangentes, são mais latos, têm mais gente. É diferente, estamos a falar com um recuo, por exemplo, de 24, 25 anos, desde que eu comecei a fazer neurocirurgia, até hoje a evolução é muito grande. Claro. E, portanto, há 25 anos não se falava em cirurgia de fusão, de fixação vertebral minimamente invasiva. E hoje não se fala do contrário. A patologia pode ser operada de modo clássico, com cirurgias abertas, com segurança, mas as pessoas, os próprios doentes e os próprios médicos preferem também já oferecer um tratamento menos agressivo, menos invasivo, com aberturas menores, e houve necessidade de se evoluir nesse sentido. E, portanto, quem se dedica a estas áreas, a estas patologias, teve várias janelas de oportunidade de ação onde pôde realmente desenvolver. Aliás, isso é uma área que temos vindo aqui a apresentar nos nossos programas, sempre se fala de cirurgia, que há realmente nas várias áreas, não só na ortopedia, uma tendência à mini-invasiva, não é? E realmente, hoje em dia, já quase que caminhamos para um sistema, como os americanos já têm há algum tempo, de operar uma hérnia discal e quase ir embora no mesmo dia, não é? Com uma pequenina incisão, ir embora no mesmo dia. Ou também, como tu disseste bem, aquelas fraturas mini-invasivas também com muito pequenas incisões, não é? E que realmente isso é uma preocupação que é transversal muito na cirurgia, não só na cirurgia geral, não é? E hoje em dia se tiram-se vesículas por laparoscopia, portanto pequenos pontos, e queríamos ter uma conversa que seja realmente que as pessoas lá em casa entendam. E a ortopedia é a mesma coisa, joanetes já falámos aqui, mini-invasivos, já há todo um conjunto de cirurgias com a preocupação da mini-invasiva, não é? E eu, entretanto, colocando na pele dos nossos telespectadores que estão lá em casa, muitos estarão a pensar assim, mas que doenças me podem levar ao neurocirurgião? Quer dizer, estão lá em casa a ouvir-nos, muito interessado nestas coisas que serão novidade para muita gente, e realmente há uma diferença, aquilo regional que eu disse, e eu conheço muitos ortopedistas em Lisboa, o professor Jorge Mineiro, isso tudo, que só fazem cirurgia de escoliose, como disseste bem. Já não se dedicam a outra área. Como disse, muitos pensam, aqui no Porto não, aqui ainda há se calhar a maior parte da cirurgia de coluna ainda é feita, se calhar, maioritariamente por muita ortopedia. Mas aquele doente que está lá em casa, ou que não é doente, mas um dia vai ser-se, infelizmente, toca-nos a todos, eu estaria a pensar
o que é que me levaram a um neurocirurgião? Quer dizer, eu sei que muitos doentes chegam pelo médico de clínica geral, muitos deles devem chegar, outros chegarão por outros colegas de ortopedia até, que é o meu caso, que envio alguns, mas quais são as patologias que mais recebes? Percebeste a ideia? Quer dizer, o doente está lá em casa e diz, o que é que me levaram ao Dr. Josué? Claro. A patologia da coluna, que dedicamos parte desta entrevista, é uma área relativamente restrita da nossa atividade. É uma área que me dedico desde que tirei a especialidade e realmente essa é a tendência, a fazermos cirurgias cada vez menos invasivas e por aberturas mais pequenas e com resultados sempre o mais completos possível. Mas na neurocirurgia essa filosofia aplica-se a todas as áreas, nomeadamente, um outro exemplo, a hidrocefalia, uma patologia muito frequente em que obrigava a colocação de uma prótese em todos os doentes. Hoje em dia, também com técnicas minimamente invasivas, fazemos outros procedimentos e já não precisamos deixar prótese, o que quer dizer que a pessoa tem uma vida normal, tanto quanto o tratamento da sua hidrocefalia permitiu, se não houver outras lesões envolvidas, sem depender de uma prótese, sem estar também dependente dos riscos de usar essa prótese. Outra área, por exemplo, é a patologia oncológica. Há 25 anos, quando eu comecei a minha formação, as pessoas fugiam desse tipo de cirurgia porque sabiam que os resultados eram complicados, eram difíceis. Mesmo colegas nossos que gostavam da área mudavam de especialidade ao fim de pouco tempo porque não conseguiam viver com os resultados, com aquele tipo de sofrimento. E a pessoa aprende com o tempo e com a sua formação a aplicar técnicas menos invasivas. Nas lesões cerebrais, hoje em dia temos navegação, podemos ir especificamente à área que queremos atingir sem É uma das áreas que a neurocirurgia evoluiu muito, não é? A navegação, portanto, para os nossos telespectadores, que és capaz de explicar minimamente o que é a neuronavegação. Tumoral, e não só, a navegação ou neuronavegação utiliza-se em muita patologia e neurocirurgia, permite-nos, tal como um GPS, ir direto ao alvo, ao ponto onde queremos chegar com o mínimo dano no tecido circundante, nas estruturas circundantes, que, como as pessoas sabem, são todas importantes no nosso cérebro. E, portanto, temos, por exemplo, ainda falando em patologia tumoral, a possibilidade de chegar diretamente a esse ponto e, ao mesmo tempo, temos outras técnicas que nos permitem estudar melhor os pontos que queremos atingir. Como lá chegar, mas também onde estão as áreas que queremos chegar. Por exemplo, hoje em dia, com as técnicas de ressonância, temos vários estudos que, não sendo invasivos, nos dão um mapeamento e uma estrutura, uma função muito adequada da área que estamos a mexer, para podermos fazê-lo com segurança. São nomes que não interessa esmiuçar, seria demorado, mas a espectroscopia, a difusão, a tratografia, os estudos funcionais, portanto, há uma panóplia de exames dentro do exame que é a ressonância que nos permite estudar a área que queremos atingir sem lesionar, sem destruir cérebro normal à volta da lesão. Aliás, isso é uma área que nós médicos que assistimos à vossa evolução, penso eu, se calhar não estou a dizer nenhuma asneira, é que é uma área que é, do ponto de vista tecnológico, muito pesada, não é? Quer dizer, não é qualquer hospital que se pode gabar de ter uma tecnologia de ponta. É impensável, é muito caro o equipamento de um bloco de neurocirurgia. Exato. Mas é um objetivo pelo qual a maior parte dos hospitais luta. Porque ter uma equipa de neurocirurgia, e não interessa ter um neurocirurgião, isso é muito pouco, mas ter uma equipa a trabalhar nessa área é uma área que de facto é uma mais-valia, traz uma mais-valia para os hospitais. Fica muito caro equipar um bloco de neurocirurgia, porque estamos a falar não de BMWs, mas de Cadillac, passo a publicidade, são realmente aparelhos e técnicas muito dispendiosas. E depois muito fáceis de desatualizar. E que depois obrigam a uma atualização constante e isso fica realmente, a própria manutenção fica muito caro. Porque isto mesmo nos próprios exames e muitas pessoas, muitos doentes dizem, doutor, vai fazer uma ressonância magnética, tem que pagar 250 euros, 200 euros.
O preço das coisas é uma situação que agride muito. Agride muito. E nós, nas alturas que estamos em dificuldade económica, o problema é que as pessoas não conseguem entender que custam €1 milhão uma ressonância de grande qualidade, claro, por exemplo. Claro. A luta que os médicos fazem para essas técnicas estarem disponíveis ao comum do cidadão nos hospitais, e mesmo nos hospitais, quando digo hospitais não é só nos públicos, mesmo nos privados, que também têm, e esses mais ainda que os outros têm os seus fundos e não podem ultrapassá-los, restritos, e não podem ultrapassá-los, conseguimos dar este tipo de tratamento que são cada vez mais dispendiosos, é muito difícil. E é muito difícil e temos que justificar porquê. Não é só dizer vamos fazer assim porque eu acho que eu quero. Temos que justificar perante as administrações e tem que ser assim mesmo. Nós temos, ainda na área da cirurgia minimamente invasiva, o exemplo, por exemplo, dos tumores da hipófise, que há mais de 30 anos, já nem recuo mais, mas há 30 anos para trás era necessário abrir a cabeça para tirar as lesões. É isso que eu estava a dizer, explicar às pessoas que a hipófise é uma glândula que está lá no meio do cérebro, não é? Que é para chegar lá... Agora já não, agora fala-se muito na cirurgia por orifícios naturais. Nós começámos a fazer através isso do nariz, através da boca. No nosso país em 2000, portanto já há 14 anos, e vamos através do nariz, só no fundo do nariz, na base do cérebro, começamos a fazer a abertura, e isso é muito importante para os doentes, porque de facto eles depois têm não só um pós-operatório mais fácil, que muitas vezes, são histórias que até me contam, os doentes vêm ter comigo, não acreditam que eu fui operado porque não vem cicatriz nenhuma, então acham que eu fui enganado, que não, afinal não foi nada operado à cabeça. E portanto, essa evolução obriga ao uso do endoscópio, obriga ao uso de um sistema de alta definição, obriga a técnicas que eram impensáveis há 15 anos, há 20 anos. Que depois tivemos que importar para os tempos atuais, o que quer dizer que toda a técnica que se usava até essa altura foi arrumada. Portanto, todo o investimento que se fez nessa patologia específica depois ficou arrumada. E nós temos na área da patologia vascular, nomeadamente dos aneurismas, hoje em dia tentamos também, sempre que possível, evitar uma cirurgia de cabeça aberta. A diferenciação do cirurgião é cada vez mais exigente, mas ele também sabe que tem que competir contra máquinas e contra outros colegas que fazem tratamento endovascular. Portanto, aquele exame que se faz para fazer diagnóstico de doença vascular cerebral já permite também fazer tratamento. Volta a ser por um orifício, não um orifício natural, mas através de uma punção de uma artéria da perna. É uma técnica já antiga, mas que com a evolução tecnológica permite acesso, através de instrumentos mais finos, mais delicados, fazer tratamento em qualquer ponto do cérebro. Era impensável também há 15, 20 anos. Portanto, há uma evolução que fica muito dispendiosa porque são próteses, são materiais de usar e de descartar, caríssimos e que depois não são reutilizados. Isso tem custos, mas se pudermos fazê-lo sem abrir a cabeça, fazer o mesmo tipo de tratamento sem abrir a cabeça ao doente, isso conta muito para o doente, conta para nós. Aliás, a evolução de tudo na medicina é, eu diria, quase escandalosa, não é? Eu falaste em história e lembrei-me logo que o único prémio Nobel da medicina portuguesa tem a ver com a neurocirurgia, não é? Que é retirar, ele retirava. É curioso essa história. Hoje é proibido. Muitas pessoas não sabem. Esse prémio Nobel foi através de uma técnica que depois foi difundida muito nos Estados Unidos, a leucotomia frontal, que hoje em dia está completamente abandonado e até proibido. Mas está proibido, porque realmente é uma agressão que já não se justifica nos tempos modernos. Porquê? Porque temos medicamentos. Os medicamentos hoje fazem essa leucotomia sem termos que cortar com o bisturi. Mas se recuarmos aos anos 20, não havia essa possibilidade, não havia esses medicamentos. Não havia essa camisa de forças medicamentosa que temos agora. E, portanto, era uma maneira de resolver o problema. Eu recomendo sempre, a propósito desta conversa, o Voando sobre o Ninho de Cucos, com o Jack Nicholson, que dá muita ideia de qual é a necessidade de conseguir controlar
pessoas nesse estado com agitação, delírio. Exatamente. E, portanto, é mais uma área em que essa cooperação neurologia e neurocirurgia, como falava no início, foi importante. O professor Egas Muniz não era cirurgião, era neurologista. Quem operava era o professor Almeida Santos, que também se dedicava na mesma, de corpo e alma, era as mãos do professor Egas Muniz. Trabalhavam em conjunto, era ele que, por exemplo, apresentava os resultados das angiografias quando se deslocava, por exemplo, a Londres, e assim essa cooperação foi dando os seus frutos. Aliás, é que também tu pegaste uma coisa importante, até o campo da psiquiatria, não é? E estou-me a lembrar desse filme fantástico, que é o Once Upon a Cooks, do Jack Nicholson, e que realmente... Isso é um admirável mundo novo, porque liga-se à cirurgia funcional. Chamamos funcional porque é uma neurocirurgia em que nós não fazemos ablação de tecido, mas apenas microlesões específicas. Por exemplo, pode ser aplicado ao tratamento obsessivo-compulsivo. Em vez de fazermos medicamentos que obrigam um cuidado ou uma vigilância com alguns efeitos secundários e que duram uma vida, não é? Que dura toda a vida, com esta experiência que hoje temos da cirurgia funcional, onde há mais experiência naturalmente é na doença de Parkinson, é um assunto já muito publicitado, mas também já se faz noutras áreas, nomeadamente no tremor, nas distonias, pode ser aplicada também no tratamento da dor fantasma. Portanto, há muitas patologias em que nós, até um ponto, o recuo de 10, 15 anos, voltamos a falar do mesmo período, porque não havia essas técnicas, porque não havia esse conhecimento, era tudo à base de medicamentos e o controle das doenças era muito mau. Agora temos mais uma arma terapêutica que consiste em implantar elétrodos, que alguns ficam definitivos, outros podem ser retirados, e com a descarga, com esse estímulo, consegue-se fazer tratamento para toda a vida sem estar a dar medicamento e com resultados, em grande parte dos casos, muito melhores do que conseguia com os medicamentos. Tu falaste há um bocado de uma coisa que é importante. Diz isto. Não, tu falaste há um bocado na dor. E eu peguei já nisso, porque realmente é uma área, a dor crónica, a dor fantasma, a dor e que realmente é o primeiro sinal que leva um doente ao médico. Não é? E ainda bem que existe esse alarme. Não é? Em muitos casos, quando não existe o alarme, o doente não vai ao médico e depois às vezes chega lá já tarde. E temos isso, assim, a parte das doenças oncológicas, os cancros, e muitos deles dão dor e é o tal sinal alarme. E nós em breve, eu espero até no próximo programa, vamos trazer cá um anestesista que se dedica à dor, que é o Marcos Pacheco, mas realmente também é uma área importante da neurocirurgia, e tu falaste nisso há um bocado, não é? Porque realmente há coisas que são impossíveis de controlar, não é? E nós hoje temos doentes que tomam, por várias razões, até não falando na doença oncológica, falando em dores, que há algumas delas até nem sem causa aparente, que se dedicam, que têm problemas graves, não é? Sem dúvida. Nós temos no tratamento da dor, que é uma das áreas que mais preocupa os neurocirurgiões, na medida em que a dor está ligada com os nervos e os nervos, muitas vezes, a dor muitas vezes não tem uma patologia tratável e, portanto, temos que partir diretamente para o tratamento da dor em si, para tentar que o doente tenha uma melhor qualidade de vida. A cirurgia funcional é apenas um dos exemplos. Há muito mais técnicas que se podem usar, desde a secção das raízes que transmite a sensibilidade dolorosa diretamente dentro do canal medular, dentro da dura mater, já na entrada para a medula, e podemos fazer implantação de próteses para ter um débito constante, por exemplo, de morfina ou de outros medicamentos analgésicos, para o doente não estar sujeito sempre a tomar medicamentos, e também porque são terapêuticas de tratamento da dor mais eficazes. E, portanto, nós procuramos, numa simples ciática, porque aí sim, na maior parte dos casos, conseguimos identificar a causa, a dor, o tratamento da dor é uma das queixas principais, é um dos motivos principais para tratamento.
Sim, senhora. Não, isso realmente é uma área importante e que interessa investigar e que pode ser uma das causas que leva a pessoa também ao neurocirurgião, porque não, não é? E há causas muito improváveis. São doentes que já passaram por todo lado. Há causas muito improváveis hoje, mas também sabemos que há muitas outras que hoje são uma realidade, que são patologia do foro cirúrgico, que há 20 anos também eram completamente improváveis, nomeadamente a doença de Parkinson. Hoje em dia já se fala no Alzheimer como uma patologia também passível de tratamento cirúrgico. Isso é uma área interessante, aliás, o Alzheimer assusta a quantidade de doentes. Com o envelhecimento da população, podemos contar com isso, cada vez haverá uma população mais lata, mais ampla, com essa patologia e, infelizmente, pelo menos neste momento, a medicação, as armas terapêuticas disponíveis são ainda pequenas. Claro que nós recomendamos aos doentes para fazerem um bom controle da sua tensão arterial, da diabetes, da dislipidemia, porque sabemos que se o fluxo sanguíneo cerebral se mantiver adequado, há menos esclerose arterial e, portanto, o fluxo mantém-se bem, o cérebro também se mantém bem mais tempo, mas mesmo controlando todos estes fatores de risco, muitas vezes não é suficiente e é preciso termos mais armas terapêuticas para tratar estes doentes. Em termos de Alzheimer, claro, ainda é uma situação experimental, mas há as demências, por exemplo, ateroscleróticas relacionadas à patologia tratável, por exemplo, a hipertensão arterial, são situações onde nós já temos mais capacidade, como médico, já podemos intervir melhor. A vulgar aspirina que hoje em dia as pessoas tomam, que tem efeitos também não muito eficazes, mas que hoje em dia é unânime que tem interesse por facilitar o fluxo sanguíneo cerebral, era impensável também aqui há 20 anos, 30 anos ser usado. E hoje em dia é uma prática comum. Portanto, há cada vez mais armas, as pessoas têm que saber o que podem fazer e o que não podem fazer, e só através de consultas e de seguimento produtivo. José, quero-te agradecer. O tempo aqui passa, que nestes programas tem sido quase comum em todos os programas, quer dizer, quando notamos já passaram 30 minutos, que é o tempo que temos normalmente para estes programas, até para despertar o interesse às pessoas que estão lá em casa. E o resta-me de agradecer profundamente teres vindo cá. Eu, se calhar, eu deixava como a tua mensagem final, se tu concordares, e tu falaste nestas últimas áreas, aqui a prevenção. Claro. A prevenção tem sido uma das palavras-chave do nosso programa, não é? E tu falaste bem, controle da diabetes, controle da tensão arterial, e que realmente é muito importante as pessoas preocuparem-se, e não só quando o problema surge, não é? Porque infelizmente nós não podemos prevenir tudo, mas realmente tentar prevenir, e muitas coisas só conseguimos prevenir. Há duas coisas que são muito simples que as pessoas sabem que realmente devem seguir e que esquecem também frequentemente, que é o controle do peso e o exercício físico. Nós podemos envelhecer muito melhor se praticarmos um exercício físico regular. Eu não estou a falar em praticar desporto, claro. Pelo contrário, tem que ser muito bem orientado, porque o risco para a saúde também existe. E não é disso que estou a falar, mas sim de exercício físico. Mas em termos de outros cuidados que a pessoa pode ter, com certeza que sim. Se tiver cuidado aos fatores de risco, se tiver um bom programa alimentar de exercício físico, e então sim poder valorizar, fazer as avaliações anuais que já estão definidas para cada área, a mulher, a mama, a parte do estudo do colo uterino, o homem a próstata. Portanto, há em cada grupo etário, em cada género, uns cuidados a ter, mas além disso, valorizar o sintoma que perdura. Acho que é o mais importante. Para quem tem cuidado com a sua saúde e estima ter uma boa forma física, valorizar os sintomas que perduram, uma dor de cabeça que se mantém, uma dor lombar que impede uma vida normal, uma alteração do equilíbrio, uma tontura, um sintoma que é repetitivo, deve sempre preocupar e motivar uma consulta de especialidade. Pronto, muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Muito obrigado.